Olá a todos, sejam bem-vindos ao Fênix Bem Viver. Olá, bem-vindos ao Fênix Bem Viver. O tema de hoje, a mensagem de hoje é sobre autocontrole. Também pode ser dito como domínio próprio. Esse Fênix que nós vamos tratar hoje, ele é muito comum entre todos nós, com certeza. Você que está nos assistindo, provavelmente tem muitas experiências em relação a coisas bem-sucedidas e outras que não tão bem-sucedidas quando envolve emoções. Então, emoções é uma coisa boa, necessária de todos nós humanos, né? Como é que a gente vai fazer um carinho se não tiver emoção? Como é que a gente vai dar um abraço gostoso se não tem emoção? No entanto, tem situações que há excessos e se perde o equilíbrio e gera uma reação. Então é disso que nós vamos tratar hoje. São os excessos de emoções que geram desequilíbrio, que geram uma conduta reprovável e que gera prejuízos para nós e para as pessoas envolvidas. Antes de tudo, a palavra que a gente usa sempre, empatia. Essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, que nós utilizamos nos programas anteriores, agora mais do que nunca é necessário para fazer a nossa autorreflexão. Nós temos que saber quem somos. Nós conseguimos ter domínio próprio até que ponto? Lembrando que as emoções são normais e todos nós temos autocontrole. Eu vou dar uma prova aqui que todo mundo tem autocontrole. A intensidade é que muda. Quantas vezes a gente não pensou em prejudicar alguém? Pensamento é livre. Quantas vezes dormindo altas horas da noite, sem sono, não pensamos em fazer mal para pessoas e até tirar vidas? No entanto, a gente não concretizou esses pensamentos. Isso quer dizer que nós tivemos o controle da situação. O domínio da situação. A gente não fez nada que levasse a essas atitudes que depois, mais tarde, com certeza seria motivo de muitos e muitos prejuízos. Então, o autocontrole, o domínio próprio, ele vem da inteligência emocional. No mercado, cada vez mais, para determinadas profissões, principalmente, se busca encontrar pessoas que tenham QE, coeficiente de inteligência emocional. Sempre que fala de inteligência, normalmente vem na cabeça o conhecimento para se fazer negócios, para se fazer coisas, para se prosperar. Mas tem uma outra situação que é dentro de nós, é uma inteligência para monitorar, para cuidar, para a gente não fazer coisas erradas e ainda por cima não ser antipático. Então quem conhece bem sobre empatia, sobre ética, sabe que tem que fazer uma análise com calma, por isso do silêncio,
esperar um pouco para poder formar um parecer baseado na história nossa e do nosso oponente naquele momento. Tem situações que envolvem tradições. Tem pessoas que gritam desde pequenininha até morrer. Então, quando vai tratar com essas pessoas, a gente já sai com essa premissa sabendo que eles são de falar alto, de gritar, de ofender. Então a gente já vai tratar dessa questão com uma certa distância e um certo cuidado. E as emoções geram reações de vários tipos. Tem pelo menos 3 grandes campos. Tem aquela reação que é impulsiva. Nós vamos tratar depois com calma. É aquela que é explosiva, perigosa. Tem a outra emoção que é muito comum nos relacionamentos, que gera um amor, dito amor, né? Um gostar exagerado e um ódio exagerado. Então fica entre tapas e beijos. Uma hora, uma semana, a pessoa é muito boa, muito maravilhosa. Na outra semana, a pessoa é nada boa. Então por que isso? Por que tanto excesso de radicalismo? Será que a minha interpretação não está equivocada? E também tem a questão das reações que geram desejos. Eu estou com um problema mal resolvido, desequilibrado, então eu busco na comida, na bebida, em outras coisas, uma válvula de escape. Essa questão do consumo é bem comum entre nós, o desequilíbrio. Todos nós conhecemos alguém, ou até nós somos assim, ou passamos por isso, ou somos parciais. Tem ocasiões que a gente perde o controle e comete excessos, gasta muito mais que deve, que pode. Quando vê, está com o cartão de crédito estourado, a conta no banco complicada, empresta dinheiro, fica devendo para as pessoas, assume dívidas que não pode pagar. Enfim, vira um problema sério na vida daquela pessoa. Ela perde a paz, ela fica com a autoestima comprometida, ela muitas vezes nem mais consegue olhar nos olhos das pessoas em função de um descontrole emotivo que gerou um impulso de consumo. E esse consumo foi desmedido, desnecessário, que gerou todo um prejuízo na vida daquela pessoa, daquela família, daquela realidade que ela vive. Todos nós cometemos excesso, só que não pode ser o tempo todo fazendo isso. Temos que nos policiar. Temos uma autoridade que é a nossa autoridade. Será que a gente respeita essa autoridade que é nossa? Botar limites, evitar os excessos, usar a inteligência para achar uma solução, pedir um tempo antes de se manifestar, antes de julgar, antes até mesmo de brigar verbalmente. Então esses cuidados são tidos de domínio da situação, ou até autoponderação, autoconhecimento. Não adianta eu reclamar do outro que é brabo, que é isso e aquilo, se eu entrei na dele. Se eu fiz a mesma coisa que ele quis. Ele queria brigar comigo e eu aceitei a ideia. Isso aí não é nada maduro, não é nada inteligente. Pelo contrário, é infantil. E o bom senso é observar as outras pessoas. E quando alguém diz para nós que nós somos estourados, somos pavio curto,
somos assim desrespeitosos em muitas situações, nos alteramos por pouca coisa, é uma coisa que está dado o recado. Então a gente tem que buscar alguma coisa que vai fazer a gente se acalmar para não ficar no prejuízo. Se a gente quer bem viver em nossas vidas por um longo período, nós temos que estar atentos para não cair nessa armadilha. Sem excessos. Controle para todos nós, para um bom e longo bem viver. E agora a Mari vai abordar uma mensagem que é as pessoas que evitam conflitos. É verdade. Então, vamos falar daquelas pessoas que evitam conflitos, evitam falar, para não se incomodar, fogem da raia, às vezes por fobia, às vezes por medos, muitas vezes por traumas, que lá atrás passaram por situações várias que as deixaram inseguras, que fizeram com que elas não quisessem mais enfrentar os seus leões, enfrentar os problemas de várias circunstâncias e de várias situações onde elas se deparam com a fobia de enfrentar aquele problema. Vamos ilustrar aqui um exemplo de uma pessoa no ambiente de trabalho. A pessoa tem um líder, né, que o chama na metade do dia e combina assim: Paula, no final da tarde, antes de você sair do trabalho, você me aguarde que nós vamos conversar, tá? Precisamos ter uma conversa, Paula, sabe? Sobre o seu trabalho. A Paula já entra em pânico. No caso da Paula, o coração dela dispara, ela começa a roer as unhas, dá dor de barriga, ela corre para o banheiro, ela fica em pânico, ela fica muito nervosa, fica com os nervos à flor da pele, exacerbada aquela situação de nervosismo da Paula, porque ela tem uma fobia a enfrentar situações onde ela pode ser colocada a uma situação de repente, até perder o seu emprego. Ela vinha faltando dias anteriores, ela vinha com problemas familiares, e ela sabe que poderá ser chamada a atenção ou até vir a perder o seu emprego. Então, Paula entra em pânico. Ela pensa que o seu líder poderá ou desligá-la do seu trabalho, o seu líder vai com certeza colocar situações onde ela vai se sentir muito desconfortável e ela não consegue lidar com essa situação. Cada pessoa tem uma reação, cada pessoa externa uma forma de nervosismo. No caso da Paula, ela teve esses sentimentos de desconforto, ela teve essas sensações de falta de domínio próprio. Tamanho foi o desconforto da Paula e o desequilíbrio emocional e a falta de autocontrole que ela chegou à metade da tarde, ela não suportou mais e chamou uma colega de cantinho assim e falou: me faz uma gentileza, colega, fala para o nosso líder que eu não estou passando bem, que eu estou com um problema sério de saúde e eu não vou poder permanecer no trabalho até o final da tarde hoje. Ela fugiu da raia, ela não ficou para enfrentar aquela conversa. Em algum determinado momento da vida, ela terá que enfrentar essa conversa. Mas naquele momento, ela se sentiu tão insegura, tão fragilizada, que ela não teve forças para enfrentar aquela conversa. Isso foi uma situação. E as pessoas, N vezes, se sentem completamente desequilibradas por falta de perder o controle. E você? Já perdeu o controle da sua vida em alguma circunstância? Quantas pessoas que ficam tão nervosas, tão preocupadas, tão desequilibradas em certas circunstâncias que perdem o controle da vida? Infelizmente, o controle do nosso ser, o
controle do nosso querer, somos levados às vezes por impulsos, por desejos que nós não conseguimos controlar, que nós não conseguimos evitar. A impulsividade às vezes é maior, mas em determinadas circunstâncias tomam rumos e caminhos que se tornam até irreversíveis. Às vezes a gente vê, ouve falar, escuta pessoas virem contar, vê nos noticiários, aquela pessoa tirou a própria vida. Olha o cúmulo que se chega, a pessoa chegar ao ponto de perder o controle e as rédeas da sua própria vida e tirar o bem mais precioso que tem, que é a sua própria vida. Isso é algo a se pensar, é algo a se analisar e pensar e evitar constantemente pensamentos negativos. Quando você se sentir naquela sensação muito forte de negatividade, de tristeza, de depressão, daquele mal-estar muito grande que está te apertando o coração, procurar pensar em algo positivo, em alguma coisa que te bote para cima, alguma coisa que te faça feliz, procurar fazer coisas que você goste, coisas que te alegrem, procurar amigos, procurar encontrar com um grupo de pessoas que façam com que você se sinta com o teu autocontrole equilibrado. Aquelas pessoas que te fazem sentir-se feliz e alegre, reuniões de igrejas, reuniões de comunidades, né? Muito importante ter uma atividade física, um passeio de bicicleta, um passeio na praia, enfim. Uma forma também que faz com que você se sinta muito equilibrado é você se voltar para o seu interior, buscar as coisas que são importantes para você, pensar na sua família, nos seus filhos, no seu cônjuge, na sua esposa, buscar as suas metas de vida, as coisas que são importantes para você, e focar nisso, e buscar o autocontrole pensando naquela pessoa que é muito importante para você, e focar nisso. Buscar o equilíbrio em cima das metas de vida que você quer ter para você. Isso é fundamental. Certa ocasião também, uma pessoa que vinha no trânsito andando, deparou-se com um outro veículo e, andando muito nervoso, muito acelerado, aquele trânsito estava meio parado, ele veio sem muito controle. Ele buzinava, reclamava do trânsito, e o trânsito não fluía e não andava. Ele, num determinado momento, bateu na traseira do outro carro. Desceu muito exacerbado, muito nervoso, muito alterado, sem nenhum controle. Autocontrole ali simplesmente não existia, porque aquela pessoa estava completamente desequilibrada. Ela não tinha nenhum senso de autocontrole. O outro que vinha ali zen, numa boa, feliz, cantando, celebrando a vida, ficou inerte, sem saber o que fazer. E ele, desesperado, desequilibrado, desceu xingando e esbravejando e dizendo todas aquelas coisas que levam a pessoa a, naquele momento, ter um gatilho de raiva, de repente, até cometer o que eu falei há pouco. Tirar até a vida de alguém, de tamanho o descontrole. Então, nessas horas é que acontecem as desgraças, acontecem, infelizmente, as fatalidades, porque as pessoas, elas não buscam a forma e o equilíbrio de que elas precisam para ter esse autocontrole. Então, essa pessoa que colidiu na traseira do veículo do outro que estava tranquilo, em paz, ele não só tirou a sua própria paz, ele não só se desequilibrou e perdeu o controle, como também, de uma certa forma, num efeito de passar para o outro, tirou também o controle da outra pessoa. Desequilibrou também a outra pessoa, porque, consequentemente, a outra pessoa que estava ali à frente do seu veículo também se alterou naturalmente,
muito normal, e estragou o dia dos dois. Consequentemente, os dois ficaram muito alterados. Mas, enfim, isso trata-se de... Algumas pessoas elas têm que evitar esses conflitos. Evitando os conflitos, nós tornamos o nosso dia melhor. O nosso dia a dia ele tem que ser pautado, pensado. Como nós podemos agir para ter a nossa vida mais plena, mais tranquila, focado no amor, na paz, no bem viver, buscando fazer todos os dias um fênix, buscando todos os dias a plenitude da paz, para a gente ter paz, alegria e bem viver. Essa é a maneira que nós vamos poder encontrar o nosso autocontrole. E agora, Valcir, nós vamos falar do controle de desejos. O Valcir vai falar para nós de controle de desejos. Vamos lá, Valcir, falar sobre isso. Isso aí, Mari. Muito bom. O controle de querer ter algo de forma excessiva. O bom senso, muitas vezes, nós não temos, mas quem está próximo da gente detecta. A gente tem que ser sempre na vida moderado, equilibrado. Isso quer dizer que a gente vai ter um bem viver muito mais intenso do que altos e baixos. E essa vontade de ter algo, esse desejo, a gente tem todo dia. E está tudo certo, não tem absolutamente nada errado. É isso que nos mantém vivo, querer algo. Mas a tratativa aqui é os excessos, os desequilíbrios. Esse que é o problema. Vamos imaginar, dos excessos, a gente quer fazer uma viagem que é muito maior do que nós, em função do tempo que vai levar, em função dos custos, em função de vínculo com outras pessoas, em função de documentação, enfim, é uma viagem muito, muito, muito difícil. E a pessoa encasqueta que quer fazer isso, só que ela faz isso com frequência e muda o tempo todo. Ou seja, não é um sonho firme naquilo ali. É, digamos assim, uma pessoa que não tem um norte bem claro. Um outro exemplo. A pessoa quer também, é um desejo dela, comprar uma moradia. Até aí está tudo ótimo. Só que ela é ousada a ponto de querer uma coisa muito maior que o tamanho dela naquele momento da vida. Então ela quer ter um apartamento de cobertura de frente para o mar, na praia tal. Ora, o bom senso e ser racional mostra que isso aí não é possível. Mas é os excessos. A pessoa é descontrolada. Até exemplos tipo ser livre, liberdade. É descontrolada. Porque ser livre é uma coisa, mas tem regras, tem leis, tem condutas, tem respeito em relação àquela comunidade, sociedade, que também deve ser observado. Então, se não tem essa moderação, esse equilíbrio, ela não vai conseguir ter um bem viver, porque vai se atritar com muita gente o tempo todo. Então a dica é, se as pessoas com uma certa frequência dizem que eu sou descontrolado, desequilibrado, exagerado, então é bom a gente fazer essa autorreflexão que nós estamos aqui propondo. Ver até onde nós temos o domínio da situação. Até que ponto a gente tem uma vida regrada, controlada.
o problema sempre é os extremos. É isso que pode ser um problema. E o desejo também irrita muito as pessoas. Eu conheci várias pessoas, situações, que como isso é uma constante, se faz com muita frequência, por muito tempo, ela irrita as pessoas, ela afasta. Por quê? Porque as coisas que seriam o objeto de desejo, as coisas não podem ser mais importantes do que as pessoas. E quem está nessa situação de descontrole, ela não consegue ir na frente de um espelho, olhar para si e ver que ela está fazendo isso. Então ela acaba machucando as pessoas, ofendendo as pessoas, acaba muitas vezes não sendo compreendida, nem compreende as pessoas, e se torna uma pessoa de bem viver, até muitas vezes pobre, fútil, porque o desejo é necessário, mas dentro de uma certa condição normal. Eu não posso sonhar tão alto assim o tempo todo, a vida toda. Eu tenho que ter os pés no chão. Então o que acontece quando a gente é desequilibrado, não tem esse controle de querer as coisas? A gente não tem muito crédito na praça. Até para relacionamentos a gente tem pouco crédito. Porque a pessoa diz, olha, essa daí está no mundo, ela viaja na maionese. Essa aí está fora da casinha. É sem noção. E sem noção não é legal. Uma vez ou outra, todos nós fazemos isso. É normal, somos humanos. Mas o problema está em ser um assíduo fazedor de coisas desse tipo. Vamos dar um exemplo bem simples, muito simples. Todos nós já passamos, estamos passando ou vamos passar. A questão do aparelho de celular. Então todos nós precisamos de aparelho de celular, com certeza. E depende da profissão, do trabalho, de alguma outra coisa, tem que ter um aparelho mais adequado para aquela necessidade. Até aí estamos de acordo. Só que tem pessoas que são tão desequilibradas em relação a esse desejo de ter um aparelho de celular, que elas estão acompanhando o tempo todo. Está vendo um filme, ela vê o ator, a atriz, ela comenta. Ela passa numa loja, faz questão de olhar. Ela vê um impresso, uma revista, alguma coisa, está sempre... Então chega a irritar a gente que, para nós, um aparelho de celular é apenas um aparelho de celular que vai fazer coisas que a gente já mais ou menos conhece. E se essa pessoa ficar te azucrinando o tempo todo por causa daquele aparelho? Que esse aparelho faz isso, faz aquilo, é desse tamanho, pesa tantas gramas, é lançamento, o ator tal, a atriz tal usa, aquela pessoa, o meu amigo, o meu colega e tal. O que a gente pensa dessa pessoa? Que pessoa pobre. A vida dela parece que é esse aparelho de celular. Troca todo ano. Ficou sabendo que tem uma feira lá em São Paulo, em Anhembi, não sei onde, já quer ir lá para acompanhar, para entender. Então é algo desregrado, excessivo. E o problema é que nós quando fazemos isso,
nós acabamos irritando, atrapalhando, afastando e perdendo até a nossa credibilidade perante outras pessoas que estão próximo da gente. Para que tanto? Como disse, já não tem aí o feijão, o arroz, os ovos, a carne, a bebida, para que fazer um estardalhaço? Se contentar com o que tem. Vamos melhorar? Vamos, ok, sem problema, tem que melhorar. Vamos comprar um aparelho melhor? Vamos, temos que comprar. Mas por que tem que trocar toda vez que há um lançamento? Então aí aparecem muitas coisas atrás. É a vaidade. E vaidade é correr atrás do vento. Isso vai acabar mal. Correr atrás do vento, não vejo lógica nenhuma. Então a pessoa talvez queira também mostrar poder, que ela tem um equipamento melhor que o do colega. E para quê? E para que ser melhor que o colega? Ela só precisa, nós precisamos de um aparelho que resolva os nossos problemas, o básico, o suficiente, mais um pouco tá bom. E ainda muitas vezes a pessoa fica refém dessa tecnologia. Eu falo porque eu conheço pessoas assim, que ficam todo ano gastando tudo que tem para trocar aparelho de celular. Puxa vida, se eu tenho um aparelho que com R$2.000 resolve tudo, para que eu vou gastar 10 mil? Nem vou falar mais que isso, vou parar no 10. Para quê? Para mim mostrar, para mim colocar em cima da mesa, virar a logo dele para mostrar para os outros? Claro, a gente entende, tem situações que precisa de um aparelho melhor. Aí, ok. Mas eu estou generalizando para essas situações ditas normais. Excessiva são os excessos. Então, para a gente ter um bem viver, a gente tem que ter uma vida relativamente simples, de um consumo de desejos dentro do nosso tamanho, sem excessos, sem impulsividade. E aí nós temos uma vida, inclusive espiritual, muito mais rica. Então vamos pensar nisso. Fênix, bem viver para todos nós. E Mari, o teu tema, que a vontade, ela não é uma permissão. Como que é isso? Vontade não é permissão, é a permissividade. Bacana esse tema, então. Vamos falar disso. Quem nos dá a vontade, quem nos dá a permissividade, muitas vezes somos nós. Esse domínio nós podemos ter, mas é difícil. O autocontrole vai muito bem aí na vontade, não é permissão, né? Sentir vontade, né, não significa que nós devemos agir, nós devemos seguir os nossos instintos, que nós devemos ter esse autocontrole, nós devemos ser racional, nós devemos pensar, raciocinar, não deixar os nossos impulsos fazer com que nós cheguemos lá e, pimba, vou fazer isso aqui. Não. A gente tem que pensar antes de agir. Porque o racional, ele pensa e depois ele age. Esse é o grande pulo do gato, o segredo do autocontrole. Então, vamos começar com o exemplo de uma pessoa que está em dieta. Ela está com uns quilos a mais, ela está com uns problemas de saúde, fez um check-up e o médico passou lá uma dieta para essa pessoa. Foi na nutricionista, a nutricionista falou, olha, você precisa fazer esse regimezinho aqui, evite doces, evite refrigerantes, evite esses alimentos que você está pré-diabética.
se cuide, evite comer na madrugada, enfim, passa uma dieta bem regrada para essa pessoa. E essa pessoazinha que está bem acostumada a comer doce, bem viciada, pé por pé levanta na madrugada, abre a geladeira e, feliz da vida, vê um doce lá e pega esse doce e saboreia esse doce escondida da família. Ela pensa que ela fazendo isso na calada da madrugada, escondidinha, está tudo certo. Não é o autocontrole que ela teria que estar desenvolvendo ali, zero. Então, muitas vezes nós temos que pensar e agir com o nosso autocontrole. E por aí lá se foi a dieta que essa pessoinha tinha que estar fazendo. Quantas vezes muitos de nós fizemos isso? Você já fez? Eu já fiz? Nós fazemos isso. Então é algo para nós pensarmos. A vontade não é permissividade, a vontade não é permissão. Isso em se tratando de comer, de fazer um regime, de fazer uma dieta, né? E por aí vão muitas outras questões. Vai passear no shopping com a colega, chama a amiga para passearem no shopping, chega lá, liquidação, promoção. O shopping todo está em promoção. Nossa, amiga, que maravilha. Vamos passear no shopping hoje, que o shopping todinho está em promoção. Eu ouvi uma propaganda, eu vi aqui no meu Instagram, estava puxando meu Instagram hoje aqui no celular, tem sapato em promoção, tem bolsa, tem vestido, tem roupa. Está um espetáculo hoje o shopping. Vamos lá tomar um cafezinho, só dar uma olhadinha na promoção. Eu nem estou podendo gastar muito, amiga, porque... Olha, amiga, a coisa está feia. Mas vamos lá só para dar uma olhada? Vai que a gente compra só uma besteirinha, só um mimozinho, mas vamos lá dar uma olhadinha? Ah, amiga, eu topo, vamos, mas eu não vou comprar nada, amiga, porque eu não tenho nada de dinheiro esse mês, as coisas estão apertadas. Vamos. Chegam as duas amigas no shopping e começam a olhar. Entram numa loja e provam uma calça, e provam uma blusa. Quem de nós, mulheres, já não fizemos isso? Não pode comprar em hipótese alguma, mas leva 2 blusas, leva 2 calças, e leva o que não deve e o que não pode. Ah, mas a gente inclusive parcela, a gente não vai dar os 50% de desconto. Vão ser 30%, vão ser 40%, mas aí você parcela em 3 vezes, imagina. Leva essa calça, ficou linda em você. Leva esse sapato, ficou maravilhoso, vai combinar com a blusa. E por aí vai. Autocontrole. Cadê? Cadê o autocontrole? Autocontrole não é permissão. A gente tem que ter esse autocontrole. A gente tem que desenvolver e permitir ou não esse autocontrole. Está aqui, ó. Está aqui. As nossas emoções, a gente compra aquilo ali, no calor da emoção, nem está precisando. Cheguei em casa, meu Deus, eu tinha uma blusa igualzinha a essa, da mesma cor. Esse sapato eu já comprei um no ano passado igualzinho. Só mudou a fivelinha. Acontece. Então, a gente tem que parar para pensar, parar para analisar até que ponto nós temos controle das nossas emoções. Estou usando exemplos assim mais fúteis, mas por aí vão situações muito mais profundas. Aquelas pessoas que se envolvem com drogas, que se envolvem com álcool, que se envolvem num mundo que às vezes não tem volta. Aquelas pessoas que se envolvem no mundo político, com falcatruas, com roubos, com rombos nos cofres públicos, e que aí vai tomando um vulto tão grande, que às vezes não tem nem tem volta. Pessoas que são presas, que ficam encarceradas por falta de controle, de autocontrole. Isso é muito sério, isso é para se refletir, é para se pensar. Não entregue o volante da sua vida a um desejo passageiro, momentâneo. O volante da sua vida é você que tem que controlar.
Não entregue os seus desejos, a sua vontade, a sua volúpia, de qualquer jeito para qualquer um. É você que tem que controlar as rédeas da sua vida, a direção da sua vida. Quem tem que controlar é você. Não se torne refém dos seus desejos. Não se torne refém do seu querer. No fruto do Espírito Santo, o domínio próprio. Tem em Gálatas, fala assim: mas o fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Olha que coisa linda. Então a gente tem que pensar, refletir. Fênix bem viver. É para se refletir. Que o domínio próprio ele é muito vasto, ele é muito amplo. Quem que já não teve vontade de esganar uma pessoinha que fez uma maldade muito grande para si próprio? Quem já não teve vontade de pegar aquela pessoinha e... mas olha, eu vou esganar aquela pessoa. Domínio próprio. Pedir proteção. Pedir ajuda, me ajuda. Me dá sabedoria. Me dá controle. Que a vontade é grande de esganar essa pessoa. O mal que ela me fez foi muito grande. Mas eu quero sabedoria. Eu quero controle. Mas o fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Eu quero domínio próprio. Me dá desse fruto. Eu quero comer esse fruto. Eu quero digerir esse fruto com abundância. Para eu ter equilíbrio, para eu ter sabedoria, para eu ter permissividade total de equilíbrio, permissividade total de sabedoria, para eu saber ter o controle da minha vida, para eu ter o controle do barquinho que eu estou remando na minha vida, para eu poder fazer o Fênix bem viver na minha vida, para essa pessoa que eu tenho vontade de, eu ter amor por ela, eu ter empatia por ela. É por aí que funciona a via de mão única, o amor, do qual a gente tanto falou aqui. Equilíbrio, amor, bem viver, saber ter amor e empatia pelo nosso próximo. Só assim nós vamos conseguir a nossa felicidade, a nossa paz e a nossa alegria. E o nosso autocontrole, principalmente. Fênix bem viver para todos nós. Autocontrole para todos nós. Que você possa, mediante essas palavras, refletir e pensar e ter o seu autocontrole. Ok? Valcir vai falar para nós também de uma parte muito linda, que é o controle de impulso, que é muito parecido também, né, Valcir? Então a gente vai falar do controle de impulso. É isso aí, Mari. Gostei muito da tua mensagem. E vai de encontro a essa que nós vamos ver agora. Quantas pessoas nesse momento estão na cadeia, estão respondendo o processo judicial em liberdade? Estarão nos próximos dias, meses, respondendo processos. Quantos prejuízos monetários e morais que nós já passamos, observamos, convivemos, experimentamos, direto ou indiretamente. E muitas são as causas, mas com certeza essa que eu vou abordar agora é quando a gente perde o controle e toma atitudes impulsivas. A gente fica explosivo. A gente, quando se deu conta, já está feita.
Não vou falar aquela palavra popular. Quando a gente se dá conta, já está feita. E como é que a gente faz para evitar isso nas próximas vezes? Diminuir um pouquinho, pelo menos. Então, primeiro eu tenho que me conhecer. Depois eu preciso conhecer os outros. Porque esse tipo de atitude impulsiva é muito perigoso. Na cadeia, como eu disse, está cheio de gente que está lá por conta disso. Foi num momento explosivo, num ato súbito, num momento de muita emoção, vem aquela reação. E aí você faz uma crítica violenta a ponto de o outro não gostar e te chamar na justiça. A ponto de você jogar o teu carro em cima do outro, proposital, uma fúria. E tem pessoas que é muito repetido essas questões. Então a gente tem que ficar cabreiro com essas pessoas, porque quando elas estão nervosas, alteradas, ou se sentem ofendidas, ou machucadas, ou sei lá o que, elas vêm com peso total. É um Mike Tyson. E quando a gente sabe, a gente consegue administrar. Mas quando a gente não conhece essas pessoas, qualquer palavra mal formulada, mal dita, lá se foi, o dia virou uma desgraça. Eu vou citar um caso que aconteceu comigo. Eu era poucos anos formado de engenheiro e estávamos fazendo um apartamento de decoração, de modelo, para vender o prédio inteiro. E tinham 2 pessoas que trabalhavam por produção, terceirizados. Então fazia tantos metros quadrados de tijolos e recebia o valor da semana. Então era a semana da medição. E então eu fui até o local para fazer o procedimento de fazer a leitura. Então eu cheguei e falei, vamos medir? Aí o pedreiro falou, deu, digamos, 100 metros quadrados de alvenaria. Aí eu peguei, puxei a trena do bolso, peguei a caderneta e falei, vamos medir então. E nesse momento, hoje eu consigo fazer a leitura, mas no momento não, né? Essas pessoas não eram conhecidas. Eram pessoas que estavam naquele momento trabalhando, mas não eram pessoas que eu conhecia. Fazia muito pouco tempo que estava aí, tipo uma semana, 2, 3, não sei. E então, quando eu falo, vamos medir, esse pedreiro diz, eu falei, é 100 metros quadrados que deu a produção da semana. Eu falei, tá ok, vamos medir. Eu tenho esse direito para poder te pagar. E ele falou, você está duvidando da minha palavra? Eu falei, não, mas vamos medir. Aí o que ele fez? Ele me pegou pela gola da camisa, aqui, é um homem forte, pegou a machadinha que já estava na mão dele, estava ali do lado, levantou aquela machadinha em cima da minha cabeça, segurou pelo pescoço na gola da camisa, me sacudiu e falou, eu vou te matar. E aí, companheiro? A coisa ficou séria. Porque no mínimo o cara ia me cortar a cabeça, sei lá o quê. Então foi um momento terrível para mim. Eu não lembro bem o que aconteceu. O fato é que foi se acalmando. A outra pessoa que trabalhava ali, parece que era irmão, também foi acalmando. Levou ali 1 minuto, 2, não sei quanto, até que ele
abortou a violência. Depois, em seguida, o outro dia, não sei, o irmão esse falou: olha, nós estamos aqui no Paraná, em Cascavel. A nossa mãe morreu ontem, antes de ontem, lá em Rondônia. Não tem como a gente ir até lá, porque não tem dinheiro, não tem linha de avião, não tem tempo hábil. Então olha que tristeza, eles estavam tristes porque a mãe morreu, recebeu notícia por um telefonema. Mas também estavam raivosos porque não poderiam ir até lá porque não dava tempo. De Cascavel, Paraná, para ir a Rondônia, de carro, de ônibus, é 2, 3 dias, sei lá quanto, perto disso. Então ele foi tomado por aquele impulso de tristeza, de raiva, perdeu o controle e ele poderia ir parar na cadeia e eu num caixão, sei lá onde, por uma atitude impulsiva. Depois eu fui conhecer um pouco melhor eles, passados uns dias. Eram gente boa, pessoas trabalhadoras, normais. Olha só, bem viver também é pensar, é meditar. Mari, o poder da pausa para evitar esses rolos aí. É muito, muito, muito benéfico mesmo. O poder da pausa é aquele segundinho que você para pensar, aquele contar até 10, aquele respirar fundo e contar até 10. Conta 30 segundos e não toma aquela atitude precipitada. Quantas vezes a gente já se arrependeu de algo que falou, de uma atitude que tomou? Você já fez isso? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo, já aconteceu com você, já aconteceu com milhões e milhares de pessoas e vai acontecer e acontece todos os dias. O poder da pausa é fundamental, ele salva vidas, ele muda o curso da vida das pessoas, ele muda o curso das águas. É fundamental você contar até 10, é fundamental o poder da pausa, faz com que você mude toda uma situação. Provérbios, eu gosto muito de provérbios. Hoje eu estou citando aqui umas partes lindas. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Olha que coisa linda, isso é provérbios. O sábio domina-se, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O sábio conta até 10. O sábio respira fundo. O sábio sabe controlar a sua ira. Ele sabe controlar a sua fala. A boca é felina. A boca é um fel. A língua do homem corta como uma navalha. Existem palavras proferidas que elas cortam como uma faca afiada. E essas palavras, depois de proferidas, elas não voltam mais. A cicatriz, depois que você fura com a faca, ela fica ali. Ela nunca mais vai sair dali, aquela marca. Você pode pedir perdão, você pode ser perdoado, mas a marca, a cicatriz, ela é eterna. Ela não sai dali nunca mais. Infelizmente é assim que é. Uma carne marcada, uma carne fissurada, rasgada, ela fica. Não é assim que é? Então, sejamos mais benignos, sejamos mais amor, tenhamos mais. Respira e inspira, conte até 10. Certa feita, uma amiga chegou desesperadamente para outra amiga, usando um exemplo de contar até 10, com um problema muito sério, muito preocupada. A amiga sabia que ela estava com problemas. Amiga, adentra a porta dentro, joga a porta, empurra a porta, bate a porta. Ela estava
exacerbada, desesperada, nervosa, preocupada, com muitos problemas seríssimos, e vem pedir consolo, alento, ajuda para essa amiga, conselhos, ajuda. E quando ela chega e entra para conversar com essa amiga começa a conversar. Calma, não se desespera, vai dar tudo certo. Não deixa ela falar. E começa blá, 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 blá. Não, você faz assim, faz assado. Isso aqui você faz diferente. Viaja para lá, vai para cá. Faz dessa maneira, compra isso, faz desse jeito. Toma essa atitude, muda de rumo, vai para cá, vai para lá. E a amiga não consegue falar. Moral da história, ela não soube nem sequer ouvir a amiga. Ela não se predispôs a ouvir. Ouvir é uma das coisas mais importantes ao poder da pausa. Para. Respira. Conta 30 segundos. Ouve. Temos 2 ouvidos, uma boca, 2 ouvidos para ouvir mais, uma boca para falar menos. Essa amiga sequer conseguiu ouvir, não escutou o problema da outra amiga. A amiga foi embora muito triste, muito decepcionada, pior do que entrou. Saiu ainda pior do que chegou, porque não conseguiu ser acalentada pela amiga, ajudada pela amiga. Então, muitas vezes, nós decepcionamos as pessoas que mais nós amamos, as pessoas que mais nós gostamos. Certa feita, uma mãe muito brava, muito alterada, muito nervosa, com algo que o filho havia feito, que a deixou muito chateada. O filho tinha feito algo muito desagradável, que a deixou muito descontrolada, desequilibrada. Chegou para o filho, esbravejou, xingou, gritou desequilibradamente. Nem sequer ouviu também o que o filho tinha a dizer acerca daquela arte tão grande que ele havia feito. Esmurrou, empurrou, gritou, esbravejou, despejou toda a sua ira, toda a sua raiva, toda a sua insatisfação acerca daquela situação que a deixou muito decepcionada com a atitude do seu filho, magoou quem ela mais amava, seu filho, seu fruto. E aí, depois, diante daquela ira, daquela raiva de ter despejado todas aquelas palavras que doeram e marcaram no seu filho, marcaram como um ferro. A língua é felina, ela não precisa machucar, cortar. O simples fato de falar, de proferir, já cortou, já machucou. Seu filho ficou profundamente magoado, triste. Aquilo ali vai marcar para sempre a vida dele, porque ela foi injusta em não usar a calma, contar até 10. Quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas vezes nós não usamos o poder da pausa? Então, a pausa, para a gente poder manter o fênix bem viver, para a gente poder manter a paz, para a gente ser sábio, nos dominar, como lá em Provérbios, o tolo prefere a ira, o sábio prefere dominar-se. Sejamos como o sábio, saibamos dominar a nossa ira, saibamos contar até 10, vamos respirar fundo, vamos refletir, vamos fazer uma reflexão em cima das nossas atitudes, do nosso domínio, vamos ter autocontrole. E assim, então, sim, faremos um fênix bem viver nas nossas vidas, que é a nossa proposta aqui, né, Valcir? É isso aí. Todos os dias que a gente está, todas as semanas. Então, vamos ficar para o próximo programa, que vai ser sobre os frutos do Espírito Santo. Vamos falar dos frutos do Espírito Santo. Vamos abrir aqui todas essas conversas, que são os 9 frutos do Espírito Santo, que são maravilhosos. Até. Deus nos abençoe. Até a próxima. Fênix bem viver para todos nós. Fênix bem viver para todos nós. O Espírito Santo nas nossas vidas. Amém.
Obrigada.